Pessoal, no site, depois a gente vai tentar passar para vocês aí mais detalhes, mas no site da Microsoft, então, a gente tem que instalar esse Power Pivot, tá? E a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, a versão normal de qualquer Excel, ele não está habilitada essa informação do Power Pivot, tá? Então, a gente vai ter que habilitar isso. A gente vai mostrar com calma, tá? Como faz isso. Mas, por enquanto, o que eu vou pedindo é que vocês já vão trabalhando aí no sentido de pegar essa cópia aí. Isso, Isabela, é isso mesmo. Tem o Power Pivot, e depois vai aparecer o Power Map, e depois vai aparecer o Power View. Então, são 3 ferramentas. A grande vantagem do Power BI é que ele já tem as 3 embutidas aí. Okay? O Power View, ele não aparece direito, a gente tem que manualmente ativar no Excel. O Power Map, ele já aparece também, mas a gente vai mostrar com calma. Então, pessoal, voltando aqui no Excel, então a gente acabou de falar que essas informações em relação às colunas, elas têm que ter rótulo na primeira linha e os dados têm que ser infinitos aqui, de tal forma que a gente possa pegar todas as informações aí, mesmo as novas informações que vão surgindo. Então, não sei se vocês estão lembrados, vamos fazer um exercício aqui de tabela dinâmica, de tal forma que a gente possa ir trabalhando algumas coisas que a gente vai incrementar ao longo do tempo aí. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente precisa selecionar as colunas, tá? Então, para que a gente possa selecionar todas as colunas, o que a gente faz? Seleciona na letra. Então, eu seguro a letra, seguro o mouse e vai selecionar o mouse, botão esquerdo e seleciona todos os itens aqui. Qual que é a vantagem de você montar uma tabela dinâmica nesse formato? A vantagem é que, como eu selecionei a letra, ele vai do 1 ao infinito. E se amanhã eu tiver novos itens, novas linhas, ele já vai incluindo, ok? Pessoal, tem dúvida? Pode perguntar. Isso aqui está sendo gravado, então vocês podem eventualmente rever alguns itens aí que vocês estão com alguma dificuldade. Então, uma vez que eu selecionei, eu vou lá no inserir, tá? E aqui tem a opção tabela dinâmica. Tá? Aqui não, só dá OK, não precisa fazer nada. Então, isso aqui é a tabela dinâmica, se vocês não estão lembrados, é a tabela dinâmica. Lembrando que esse lado direito aqui, né? Esse lado direito que se refere a todos os recursos que vocês vão usar na tabela dinâmica. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, pessoal, são os itens, as colunas que a gente colocou da tabela dinâmica. Isso é importante porque, lembra que eu falei que é obrigado a você ter os rótulos? Se você não tiver rótulos, ele não consegue colocar aqui, vai dar erro. Tá? Além disso, a gente vai trabalhar inicialmente com 2 caixinhas. O primeiro é essa aqui, de linha, e a segunda, essa aqui de valores. A gente sempre vai trabalhar com essas 2 aí no momento inicial. Então, uma vez que a gente já fez esse processo, a gente começa a trabalhar na tabela dinâmica. Lembrando que se por acaso vocês clicarem em qualquer lugar aqui do meio da tela, some a tabela dinâmica ali, os campos, etc. Aí você basta clicar aqui do lado esquerdo de novo, ele aparece. Então, nós vamos aqui, por exemplo, colocar aqui
por exemplo, o código de curso. O linha é o eixo X. Então, eu arrasto aqui o código curso para cá. Eu não clico aqui, porque ao clicar aqui, ele coloca onde ele quiser. Então, eu gosto de arrastar. Tá? Então, esse aqui são os cursos. E aqui é a modalidade, eu vou colocar em somatória de valores. Tá? Se vocês observarem aqui, acho que é melhor fazer o contrário. Foi bom que talvez a gente pode avaliar por modalidade. Como que a gente faz isso? Eu posso tirar aqui. Então, a gente pode brincar bastante. Eu posso colocar modalidade aqui. E eu posso repetir essa modalidade aqui, de tal forma que ele tem a opção contagem, ele só conta. Então, nós temos aqui, ó, 100% online, 114, presencial e semipresencial. Então, se vocês observarem aqui, na verdade, a gente está... Quando a gente joga nesse campo aqui, somatório de valores, ele pode só contar e somar. Portanto, são valores, campos numéricos. Se forem campos não numéricos, ele só tem a opção de contar. Então, esse somatório de valores aqui, ele só tem a opção contar e somar. Então, se for campos numéricos, ele efetivamente soma. Se for campos que não numéricos, ele só tem a opção de contar. Ok? Então, a gente pode brincar aqui, você pode tirar um aqui e colocar série para cá. Então, existe essa... Eu também, ao invés de eu clicar aqui no quadradinho, eu posso jogar aqui, ele some. E aí eu posso pôr aqui descrição do curso. Então, com isso, eu tenho essas informações de totalização aqui. Uma coisa muito importante que a gente pode fazer, antes de fazer o gráfico aqui, é vocês virem aqui nessa coluna onde tem os números e ordenar, porque aí o gráfico fica mais claro para o leitor. Então, eu venho aqui, clico o botão direito em qualquer lugar e aí eu posso vir aqui e classificar. Por que que eu acho isso aqui importante? Porque a hora que a gente for fazer o gráfico, aí ele já está ordenado. E como que a gente faz o gráfico? Ou você pode vir aqui gráfico dinâmico, ou você pode vir aqui inserir. Eu gosto de vir aqui inserir, porque aqui ele já mostra todos os gráficos. E geralmente eu escolho essa opção gráfico recomendados. Onde está essa opção gráfico recomendados? Aqui, pessoal. Por que que eu gosto de fazer essas gráficos recomendados? Porque ela vai me mostrar como vai ficar com esses dados que existem aí. Então, se eu vier aqui em gráfico recomendado, ele já mostra aqui quais são os gráficos que a gente vai usar. Tá? Então, eu escolhi aqui, por exemplo, coluna. E aí tem o gráfico de coluna aqui. Agora, lembrando outra coisa para vocês, quer dizer, uma vez que a gente tem esse gráfico padrão, a gente pode vir aqui em Design para que a gente possa mudar alguma coisa. Então, Design. Então, a gente pega esse Design para que a gente possa aí trabalhar um pouquinho melhor o gráfico. Então, aqui no Design, você pode observar que ele já tem alguns prontos. Então, eu posso mudar. Posso pôr outros tipos de layout e assim por diante, mudar as cores, etc. Tal. Então, esse na verdade, é o formato inicial, onde a gente pode trabalhar aqui. Ok? Eu queria saber se alguém precisa de uma ajuda extra aí em relação até esse momento que a gente chegou aqui. Professor, a primeira linha da tabela tá escrito vazio, vai ficar assim mesmo? Eu tentei tirar, só que eu fui impossibilitada.
Aqui, a hora que se você quiser tirar, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Tá? Então, você vem aqui e vem aqui e arrasta isso aqui e tira o vazio aqui, ó. Então, você tira o vazio e aí com isso vai aparecer o vazio. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente trabalhei nessa opção aqui, tá? Ok, pessoal? Então, com isso, na verdade, eu queria só fazer uma introdução aí em relação à tabela dinâmica, de tal forma que a gente pudesse dar um andamento nesse processo. Mas eu vou conversar um pouquinho mais sobre o Excel no final aqui, só para que vocês tenham condições aí de estar preparando. Lembrando que no Day 2, que é o dia do Excel, a gente avança bastante no Excel. Nos demais, a gente faz um avanço menor, tá? Então, isso era só uma revisãozinha da tabela dinâmica, mas lembrando que para você saber Excel, você tem que saber, no mínimo, tabela dinâmica. Professor. Rafael? Pode falar. Acho que o Rafael perguntou antes, no chat. O Rafael, você já voltou? Então, isso aí, pessoal, pode acontecer. Você queria saber no momento da parte do gráfico, né? Eu vou repetir rapidamente aqui, eu vou apagar essa tela, mas lembrando que essa gravação vai ficar disponível para vocês logo agora, até a hora do almoço. Então, eu vou apagar aqui. Então, o gráfico eu não preciso clicar em nada. Eu simplesmente preciso só clicar dentro da tabela dinâmica, porque uma vez que eu cliquei na tabela dinâmica, ele sabe que eu quero utilizar os dados da tabela dinâmica. Aí eu venho aqui, inserir, e aí uso gráfico dinâmico. Então, aqui você vai escolhendo aquele que fica mais adequado para os seus dados. E aí você dá OK, e aí já ficou pronto, tá? O que eu falei mais um pouquinho é como você melhorar o gráfico. Aí você sempre clica no gráfico e aí você vê que essas bordinhas, as bolinhas ficam aparecendo, ou seja, ele está selecionado. E aí você vem aqui em Design. Quando você clica no Design, você tem várias opções, layout, cores e algumas coisas já pré-definidos, tá? Então você pode usar isso. Então é assim que a gente faz. Então basta clicar aqui na tabela dinâmica, não os dados, então inserir, e aí você põe gráfico recomendados, porque assim você pode escolher aquele que mais atende às suas necessidades. Ok, Rafael? Quem mais que estava perguntando era... Eu, Vinícius. Vinícius. Quais campos o senhor escolheu em linhas e em soma de valores ali? Em linhas, deixa eu fazer um zoom aqui para você ficar claro. Olha, linhas eu colei descrição do curso. Em modalidades. Em modalidade. Obrigado. Tá? Mas, na verdade, a gente pode mudar aí, mas são essas que eu escolhi no momento, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos voltar à nossa aula aí. E lembrando que toda aula a gente fala um pouquinho do Excel e no Day 2 do ciclo a gente aprofunda bastante, tá ok? Então, só voltando aqui, então, vocês já submeteram o relatório individual, agora vocês vão trabalhar no relatório conjunto, ou seja, vocês vão responder as perguntas, e lembrando que vocês fizeram uma entrevista e essas perguntas vão envolver
a resposta aí do entrevistado. A gente quer saber o que na real, o que acontece no mercado. Então, durante a aula toda, a gente vai desenvolver o relatório em conjunto, tá? E como que a gente vai tentar fazer esse relatório conjunto? Pessoal, é uma coisa nova, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente está tentando aí trabalhar de uma forma que possa facilitar aí essa interação com vocês. Então, a primeira ferramenta que eu vou testar é uma área comum aí. Então, nesse momento, a gente teria que entrar numa outra ferramenta. Eu não sei se dá para trabalhar com o Meet mais essa ferramenta, mas a gente vai ter que pensar um pouquinho. Então, eu queria que vocês tentassem entrar nesse link aqui. A Paloma está por aí ou não? Não vi. Acho que não, né? Eu queria que vocês tentassem entrar nessa plataforma. A ideia que eu vou tentar fazer é que vocês consigam trabalhar cada um no ambiente do grupo, ok? De tal forma que vocês possam... É como se formasse grupos dentro da sala de aula. E eu queria que vocês tentassem ver se vocês estão vendo os colegas, escreve alguma coisa lá no chat, alguma coisa desse tipo. Vocês podem tentar aí agora? Senão a gente vai tentar uma outra forma aí. Então isso aí eu nunca testei, pessoal, é uma coisa, uma novidade. Esse link aí, na verdade, ele tem na disciplina, tá? Eu só estou colocando aí para facilitar. E ele fica logo no começo, onde tem sala geral Google Meet e particular com seu grupo. Então, a ferramenta SAMMConf ou Big Blue Button, BBB. Então, eu queria ver se vocês conseguem ouvir apenas os colegas aí do seu grupo. Porque a hora que você entra, você vai entrar de modo particular do seu grupo. Ah, deu certo, então? Então, pessoal, eu queria que vocês fizessem e respondessem as perguntas. Eu vou colocar aqui as perguntas novamente, tá? E as perguntas que fazem parte aí do estudo de caso aí. Então, as perguntas quais são as preocupações que você teria sobre a resposta de Josie ao questionamento do Jordan? Quais as consequências de registrar essas despesas? Quais as consequências que Jordan pode encarar se ele continuar a argumentar com o chefe? Quais as opções que Jordan tem para solucionar? E qual a probabilidade dessa contabilização não apropriada ser identificada pelos órgãos fiscalizadores? Além disso, a gente quer saber, fale sobre os desafios éticos geral encontrados na área de negócios e algum desafio que vivenciou pela empresa. Então, no relatório coletivo, a gente vai trabalhar em cima do que vocês responderam e só incluir um pouquinho a informação para fazer um mix com a informação do mercado, ou seja, o que eles falam. Então, na verdade, são essas aqui as perguntas que vocês têm que fazer. Se vocês clicarem lá no fórum da pergunta, onde vocês postaram, vocês vão ver a resposta de todos os colegas, tá? Mas não do seu grupo.
Pessoal, os demais aí conseguiram? Deu certo? Eu não sei se dá para trabalhar aí com o Meet e com esse outro junto, dá para fazer? Pessoal, se houver alguma dúvida, pode perguntar, eu vou estar aqui à disposição. Professor, Pois não. bom dia. Ainda está oculto onde vai postar o relatório em grupo, a gente não consegue acessar. Ah, foi bom você avisar aí. Obrigado, viu? Já vou acertar. Tá, valeu.
Professor, Pode falar. vai ser um relatório para o grupo, né? Então, o relatório é o mesmo, mas só todo mundo tem que postar, tá? Para receber nota. Mas Tá, todo mundo posta o mesmo trabalho, tá? Igualzinho. tá bom, entendi, obrigado.
Professor, bom dia, tá me ouvindo? Pode falar, estou ouvindo sim. Onde que a gente deve postar o relatório coletivo? Porque ainda não tem opção aberta para acrescentar um tópico. Então, se você for aqui no guia do aluno, onde eu estou clicando, aí você vem aqui, relatório coletivo, tá vendo? Mas cada um tem que Aham. postar o seu. É que o meu aqui, não, o seu vai aparecer montar um envio. Deixa eu Ok, entrar aqui como, obrigada. deixa eu entrar aqui como aluno e eu te mostro como vai ficar. Tá vendo? Ó, começar a preparar o seu envio. Aí você clica aqui e põe a resposta dessas 6 perguntas. Tá bom? Ok, obrigada. De nada. Professor, Pode falar. eu fui no guia do aluno, entrei nesse tópico do relatório coletivo, mas ainda está na fase de configuração, a gente não consegue enviar. Está escrito que o workshop está sendo configurado ainda. Deixa eu ver aqui. Eu estava com um problema e eu alterei. Acho que você vai ter que dar F5 aí para atualizar. Experimento, fazendo favor. Estou atualizando, mas não está mudando. Continua na fase de configuração. Esse é o link que você tem que clicar, tá? Tá aí no chat. Agora eu consegui. Tá joia, obrigado. Obrigado.
Pessoal, vamos voltar aí, porque tem algumas orientações adicionais aí que eu queria que vocês prestassem atenção aí. Pessoal, para quem não está conseguindo achar, a gente está aqui, o guia do aluno, DEI 5, caso 1, clica aqui, e aí você rola um pouquinho para baixo, e aqui, ó, D, item D, relatório coletivo, vocês clicam aqui. Ok? E aí vocês já podem submeter. Vou passar o link também. Link do relatório coletivo. Mas sempre vocês procuram no guia, tá? Olivia, vocês podem apertar F5 ou sai e entra de novo no ambiente. Ou usa esse link que está aí na tela. Pessoal, vamos voltar lá para a reunião principal. Eu tenho algumas informações para passar, tá ok? Obrigado.
Pessoal, está todo mundo aí de volta à sala principal? Então, pessoal, agora a gente está caminhando para a finalização da aula. Eu queria passar só algumas informações. Olhando esse desenho aí que vocês estão observando na tela, a gente tem uma atividade após a aula. Nesse mesmo botão que vocês clicaram para submeter a tarefa do relatório coletivo, que é o mesmo para todo mundo, do mesmo grupo, vocês vão clicar, assim que terminar a sala de aula, eu vou fechar, e aí vocês vão poder avaliar 2 colegas mais autoavaliação. Então, vocês vão ter que avaliar 2 colegas mais autoavaliação depois da aula, tá ok? Então, é esse o processo que vocês devem fazer em relação a esse Day 5, tá? Agora, o que a gente tem para a próxima aula na sexta para fazer? Não temos nada para sexta-feira. Sexta-feira é um novo caso, estudo de caso, e vocês devem ler o estudo de caso e postar o relatório individual, tá? E durante a aula a gente vai fazer o relatório coletivo, como parecido que a gente fez hoje, entrando em salas separadas, tá ok? O relatório do grupo não conseguiu postar, você tem que postar com este link aqui que a gente colocou. Aqui, ó. Esse é o link para postar o relatório do grupo, mas se vocês colocarem no guia de estudo do Day 5, vocês têm esse link também, onde vocês registram a presença, a presença também, vocês vão achar aí no material, logo no começo, mas vocês podem colocar também, acessar por aqui. Então, você já tem acesso à aula 1, onde vocês têm que ler o estudo de caso, e normalmente a gente muda do relator, muda o orador também. Deixa eu colocar aqui também para vocês. Então, esse é o link onde a gente tem a possibilidade de experimentar por 1 mês qualquer tipo do Microsoft. Eu peguei aqui, no caso, a versão 365, aí tem que ser a versão de negócio, tá? Não pode ser a versão home, que não tem essa possibilidade, tá? Então, estou colocando aqui o link para que vocês possam baixar os programas. Lembrando aqui de vocês que nós temos aqui, se a gente observar aqui, ao instalar esses programas, vai aparecer o Power Pivot aqui, tá? Então, isso aí vai mostrar para vocês... E aqui também tem o Power Pivot. E aqui tem o Power Map. E falta só o Power View. Aqueles que não conseguirem registrar a presença, aí só fica aí no final da aula e eu ajudo. Pode registrar também por meio do celular, tá? Então, o celular também dá essa possibilidade de fazer isso aí. Então, com isso a gente termina a aula de hoje aí. E agora eu vou só ficar aqui para tentar ajudar em relação à frequência, tá ok? Eu vou parar essa gravação e a gente vai tentar resolver o problema de frequência de todo mundo aí que não conseguiu entrar no sisteminha, tá bom? Então, a presença... Professor, os relatórios que eu vou ter que avaliar, eles vão estar no item F? E no mesmo item que você clicou para submeter, ele vai aparecer, mas só depois eu preciso mudar de fase aí para que possa alocar, mas por enquanto não aparece, não. Tá, combinado. Então, agora, aqueles que não conseguiram colocar a frequência,
eu vou tentar colocar aqui. Então, vamos por ordem aí. Eu vou fazendo a chamada aqui para aqueles que não marcaram, e aí, se tiver aí, vocês avisam, tá bom? O Bruno Felipe, ok. A Cássia Laís, ok. Eu cliquei lá no presença, e agora eu estou colocando para aqueles que não conseguiram se autorregistrar. A Cassiane, ok. A Daniele, ok. Fernando Riesco, não. Giovana, Henrique Moraes, Isabela Galindo, não. Israel Mesquita, Eu estou presente, professor. Isabela. Isabela Galindo, presente. Israel Mesquita, não. José Arthur, não. Presente, professor, presente. Presente também. Quem? Israel. Tá. Letícia Nascimento, não. Lívia da Silva, Luiz Ricardo Floriano, não. O Mayra é Mayra ou Maíra que a gente fala? Não sei. Você está aí? A Mayra, tá. Matheus Machado. Pedro Eduardo. Pedro Henrique. Rodrigo Alexandre. Thales. Thales não. Tiago Cunha. Thales está. Vinícius Gabriel. E Vitor Azor. Então é isso aí, pessoal. Alguém mais aí não marcou? Deixa eu ver quem que não marcou aqui. O Luiz Ricardo, a Letícia, o Fernando Riesco. Foram esses que não marcaram. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até sexta.